Já imaginou se você olhasse para as 12 notas musicais como possibilidades dentro de um tom só? Então, ao invés de você, ao compor em Dó, você olhar apenas para aqueles 7 graus tradicionais, os relativos, empréstimo modal e tudo mais, e se você conseguisse olhar para as 12 notas musicais como 12 graus possíveis em Dó maior e você pudesse entender a relação que existe entre os graus. Isso te ajudaria a não ficar preso, a não se sentir perdido por muito tempo. Antes de fazer a faculdade de música, eu olhava para as notas meio que como uma coisa misteriosa, né? Ou seja, meu Deus, tem 12, tem várias escalas e você fica naquele mundo, eu vou ficar nesse ambiente aqui, nessa região aqui, porque o resto para mim, né, acaba sendo algo muito grande a ser desbravado. Depois que eu entrei na faculdade de música, a gente vai estudando harmonia e tudo mais, e descobri o sistema axial de Bela Bartok, isso fez com que eu pudesse olhar para as 12 notas musicais como graus possíveis dentro de um único tom. Né? Então, quer dizer, eu posso usar as 12 notas dentro de um tom. Eu não preciso me restringir à escala tonal tradicional. E aqui eu não estou falando de música dodecafônica, música tonal. Tá? Então, assim, para a gente entender tudo isso, Andreas, que maluquice é essa? Me explica melhor. Tá, então, eu estou aqui com o ciclo das quintas. Então, o que é o ciclo das quintas? É a relação, quando você pega entre as escalas, né? São as escalas mais próximas. Então, por exemplo, se você for pegar a escala de Dó maior, a escala de Sol maior tem basicamente as mesmas notas de Dó. Apenas uma nota que é modificada. Então, aqui você tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aqui você tem Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido. Opa, o Fá é a única nota alterada, né? Aí você tem Ré. A escala de Sol, em comparação com a escala de Ré, tem uma única nota de diferença. Mas agora, Ré em relação a Dó tem 2 notas diferentes. Lá em relação a Dó, são 1, 2, 3 notas diferentes. Em relação a Sol, são 2. Em relação a Ré, é 1. Então, do ponto principal de Dó, quanto mais a gente vai vindo para cá, até chegar ao Fá sustenido, mais notas diferentes eu tenho. Então, se eu for pegar a escala de Si para Dó, tem muitas notas diferentes. De Fá sustenido, muitas notas diferentes em relação a Dó. Né? E aqui, os que estão mais próximos são tanto para a direita quanto para a esquerda, são escalas que têm poucas notas de diferença. Por isso que é muito comum em modulações, por exemplo, você vê, né, você tem o tom de Dó e aí você muda para Sol, muda para Fá, depois você vai indo aos poucos para que não fique tão brusco, né, que não fique tão brusco, enfim. Porém, o que acontece, tá? Existe algo muito interessante que é o seguinte. Além da gente entender essa relação que existe das notas de distância entre os tons, né, que são mais próximos e mais diferentes uns dos outros, nós temos uma relação aqui de dominante e subdominante. Então, por exemplo, eu tenho Dó como tônica. Se eu tenho Dó como tônica, Sol é minha dominante e Ré é minha subdominante. Para quem não sabe o que é dominante e subdominante, vamos dizer o seguinte. O Sol é o acorde que tensiona, né, na escala de Dó. Ré é o acorde que movimenta, subdominante, tá certo? Então, eu tenho aqui tônica, dominante e subdominante. E agora eu venho para cá, Lá se torna tônica, se torna um tom relativo de Dó. Então, ele também tem a função de tônica, de relaxamento, né? Aí, Mi se torna dominante e Si subdominante, né? Então, Mi é dominante de Lá e Si é subdominante de Lá. No sistema axial de Bela Bartok, em vez de eu apenas ficar com esse campo aqui para Dó, né? Em vez de eu enxergar o Sol, apenas o Sol como dominante de Dó, eu também eu teria Mi, que é dominante de Lá, Mi também seria dominante de Dó. E Si, que é subdominante de Lá, Si seria subdominante de Dó também. Por quê? Porque Dó, a escala de Dó e de Lá são tons relativos.
Então, as funções que a gente encontra em Lá, os acordes, poderiam ser usados em Dó também. Então, isso é muito interessante. Só que até aí tudo bem, porque né, isso daqui é muito encontrado, né, você não tem, dentro da harmonia tonal, isso daqui é bem comum da gente compreender, né? E aí, quando a gente vem para o lado esquerdo, então, por exemplo, Fá aqui é subdominante e Si bemol é dominante, dentro do tom de Mi bemol. Então, olha só que interessante. Dó, Mi bemol e Lá compartilham das mesmas funções. Porque Lá é a relativa de Dó maior, né? Dó maior, Lá menor é relativa. E Mi bemol maior, a relativa é Dó menor. Então, Dó menor e Dó maior compartilham Mi bemol, compartilham as mesmas funções do tom de Mi bemol e do tom de Lá. Né? Então, aqui, por exemplo, Mi bemol, Si bemol é dominante, né? E Fá seria subdominante, certo? Então, Fá é subdominante em Dó e Si bemol é dominante em Dó. Olha só, daqui a pouco eu já vou mostrar um gráfico, vai ficar mais claro isso. Então, o que a gente tem? Isso daqui, Mi bemol e Lá sendo usado em música tonal é bastante comum. O que talvez não seja tão comum é enxergar Fá sustenido como relativa, como tônica, como tendo a mesma função de Dó. Porque Fá sustenido é um tom completamente distante de Dó. Mas dentro desse sistema, né, a gente tem Dó sendo um tom comum entre Mi bemol e Lá, porque Lá menor você tem Dó maior como relativa e Mi bemol você tem Dó menor. Então, Dó se torna comum entre Lá e Mi bemol, mas se a gente inverter aqui, Fá sustenido também é comum entre Mi bemol, no tom de Mi bemol e no tom de Lá. Né? Então, o que acontece? Aqui a gente teria, por exemplo, no tom de Lá, né? Mi que seria dominante, Si que seria subdominante. E Fá sustenido, olha só, ele é relativa de Lá. Lá maior e Fá sustenido menor. Entende? E aqui, ó, vamos transformar esse Fá sustenido em Sol bemol. Sol bemol, né? Você tem Sol bemol maior e o relativo menor, Mi bemol menor. Então, o Fá sustenido ou Sol menor, ele é uma nota incomum dos tons de Mi bemol e de Lá, assim como o Dó. Então, isso significa, dentro do sistema axial, que eu posso utilizar qualquer uma das 4 notas, pode ser acordes maiores ou menores, com a função de descanso, de tônica. Né? Então, deixa eu partir para esse gráfico aqui, vai ficar um pouco mais claro. Olha só que interessante. A gente tem aqui Dó, Fá sustenido, Lá e Mi bemol, como tendo funções de tônica, Sol, Ré bemol, Mi e Lá sustenido, Si bemol, como tendo função de dominante, e Fá, Si, Ré e Sol sustenido ou Lá bemol, como tendo função de subdominante. Então, olha só que interessante. Eu posso olhar para as 12 notas musicais, né? E eu posso fazer o que ele chama de intercambiação, né? Ou seja, eu posso modificar. Então, eu vou mostrar isso para vocês na prática. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, tá? Vou mostrar isso na prática. Vamos fazer uma progressão bem tradicional, tá? Bem tradicional aqui, ó. Para ficar bem claro para a gente, tá? Opa! Ó, eu estou usando, tá? Esse programa aqui que vai nos ajudar. Então, aqui eu tenho uma progressão básica, né? Tônica, subdominante, dominante e tônica, tá? Então, eu não sei se vocês conseguem escutar, enfim, a gravação, mas você pode pegar aí, né? Claro, o seu instrumento, eu não estou com possibilidade agora de gravar, por isso que eu estou usando esse programa, tá? Então, o que acontece? Dentro dessa música, você tem lá 1, 4, 5, 1, né? Então, o que acontece? Esse acorde de subdominante, em vez de você pensar só em Fá como subdominante, tudo bem, você pode pensar
fazer um empréstimo modal, Fá menor, por exemplo, ok, você está fazendo um empréstimo modal, você já dá uma variada aqui, né? Mas em vez de ficar só restrito ao Fá, nesse sistema, o que você pode fazer? Claro, você tem o Ré. Beleza, eu posso substituir aqui pelo Ré menor, certo? Ó, Ré menor, ok. Então, o Ré menor e o Fá maior, eles vão ter a mesma função. Nesse sistema aqui, os acordes maiores ou menores, tanto faz para eles terem a mesma função. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, por exemplo, Ré maior, ele também teria função de subdominante. Ou se eu colocasse aqui Fá menor, aqui ó, Fá menor, ele também teria a mesma função, tá? De subdominante. Só que em vez de ficar restrito só a isso, que é o tradicional, aqui a gente pode pegar, por exemplo, Si como subdominante, Si menor ou Si maior como subdominante. Eu posso pegar Lá bemol como subdominante. Então, em vez de eu ficar restrito ao Fá, eu posso usar qualquer um desses 4 tons. Então, por exemplo, eu poderia usar com a função de subdominante, por exemplo, Lá bemol menor, tá? E aí você vai dizer, Andreas, mas para alguns acordes, por exemplo, né, vai ficar muito agressiva a mudança, vai ter um choque muito grande. É verdade. Por quê? Porque aqui, como a gente já mostrou no ciclo das quintas, quanto mais distante, mais o impacto de um acorde para outro. Quando você toca Dó e depois toca Sol, é algo mais harmonioso, vamos dizer assim, né? É algo que não tem tantas notas diferentes. Agora, você vai tocar Dó e depois você toca o Si, acorde de Si, ou Dó, o acorde de Fá sustenido, são muitas notas diferentes, né? Então, a gente pode fazer preparações para que esses acordes possam entrar, né, aqui dentro da composição. Então, pessoal, isso daqui que eu estou mostrando para vocês, né, mais na teoria, assim, a ideia é que vocês peguem e utilizem no instrumento de vocês. Então, esse gráfico aqui, peguem esse gráfico, tá? Esse ciclo das quintas, e reharmonizem algumas músicas de vocês, né? Então, pegue lá, né, e tentem mudar os acordes. Vocês vão olhar para os acordes como funções. Então, cada função tem 4 possibilidades de tom. A gente tem 12 notas. Então, são 3 funções: de tônica, relaxamento, subdominante, que é movimentação, e a tensão, que é dominante, né? Então, a sua música, olhe dessa forma. Os acordes que estão ali, você pode olhar dessa forma, né? Esse acorde é subdominante, esse acorde é de relaxamento, esse acorde é de tensão. Quer dizer, quais outros 3 acordes que eu poderia substituir aqui? Tente maior, tente menor. Depois a gente vai ver que existem outros tipos de acorde. Aqui eu estou fazendo só o básico, né? Mas tem vários tipos de formação de acordes. Bela Bartok usava esse sistema, então vocês acreditam, né? Ele não apenas fazia tríades, né, simples, né? Ele fazia outros tipos de escalas, de acorde e tudo mais. Mas vocês podem usar dessa forma. E daí, se você percebe que, por exemplo, poxa, de um acorde para outro ficou muito chocante, ficou muito, né? Você pode preparar esse acorde, né? Você pode colocar um acorde antes, né? E ir trabalhando com isso. Então, isso é uma dica de ouro que eu estou passando para vocês, né? Aqui de forma muito resumida, muito rápida, né? A gente tem um curso completo sobre isso que você pode aprender. Eu vou deixar o link na descrição, né? Onde você pode aprender tipos diferentes de acorde, tipos diferentes de escala. Então, se você quer, poxa, eu quero sair daquele tradicional que a gente aprende, né? Eu quero expandir os meus horizontes, eu quero olhar para as 12 notas musicais e entender a relação que existe entre elas, né? Aqui eu mostrei de uma forma prática para vocês usarem, mas dentro do que a gente estuda no Bela Bartok, existe um motivo acústico para a relação dessas notas, né? Por que gera tensão? Por que gera aproximação de uma com a outra? Então, essa relação entre as notas a gente explica no nosso curso, tá? Eu vou deixar o link na descrição e deixem nos comentários se vocês já conheciam essa forma de pensar, né, ali na hora de estruturar a sua música. Se vocês já usavam isso, provavelmente eu acredito que não, né, mesmo na faculdade quase ninguém conhecia essa forma de pensar, né? E deixem nos comentários aqui a experiência que vocês tiveram e o resultado. Beleza, pessoal? Se inscrevam no canal também. A gente sempre está produzindo aí conteúdos para ajudar compositores a abrirem o leque na hora de compor as suas músicas, sair um pouco,
né, do tradicional e olhar para novos horizontes, beleza? Um abraço e até a próxima.